Oi, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, a paz de Deus, que o Espírito Santo possa te revelar verdades do Evangelho aqui conosco no nosso canal João Davi Assuntos do Caminho. Eu espero que você se inscreva, se você viu aqui pela primeira vez e gostou, que você dê likes, que você ative o sininho para receber as notificações e que você compartilhe essa palavra que a gente anuncia aqui, as boas novas do Evangelho. E hoje eu quero ler aqui a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 17, diz assim: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, para sempre, para sempre. Amém, amém. Eu fico pensando aqui por que foi necessário Jesus morrer naquela cruz. Será que ele não poderia ter salvo a humanidade dando uma cuspida no chão? Eu vou cuspir, vou salvar esse povo perdido? Por quê? Se o pecado era meu, por que teve que recair sobre o Filho de Deus o meu pecado? O pecado não era dele, ele não tinha pecado. Por que Deus derramou a sua ira sobre o Filho de Deus? Será que isso poderia soar como sendo uma maldade de Deus, uma vontade louca de castigar o seu próprio Filho? Coisa que nós, qualquer um de nós aqui, por mais mal que sejamos, jamais pensaríamos em fazer com o nosso filho o que aconteceu com o Filho de Deus. Essa é um questionamento para nós pensarmos juntos aqui. Por quê? Por que foi necessário Jesus Cristo morrer numa cruz? Por que foi necessário? Por quê? Porque o Evangelho é loucura, é escândalo. O Evangelho é loucura para os que perecem, escândalo para quem não entende, quem não acredita. Mas como disse o versículo, foi pelo precioso sangue de Jesus, derramado antes da fundação do mundo, para a redenção da humanidade. Primeiro, antes de criar o universo, planetas e etc., de ser humano e de qualquer coisa, Deus primeiro disse haja cruz, para depois dizer haja luz, haja universo, haja criação. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, essa simbologia que foi revelada há 2000 anos na cruz do Calvário. Mas a gente continua naquela pergunta: por quê? Por que Deus estabeleceu a cruz como um castigo? Um castigo para o Filho de Deus? Eu penso que não. Eu penso que a morte
é a consequência do pecado. E o pecado é o que o homem fez lá em Adão. Ele pulou fora, para fora de Deus. O homem disse assim: eu não preciso de Deus para viver. Eu não preciso, eu posso viver sozinho. Foi o que aconteceu com Adão. E aí perdeu a comunhão com Deus, perdeu a vida plena que ele poderia ter comendo da árvore da vida, não é? Foi para isso que Deus criou, para ter vida plena. Afinal, Deus caminhava com o homem no jardim, conversava com ele, passeava por todas as tardes. Mas o homem disse não para Deus: eu prefiro viver só, me deixe que eu consigo. E pulou para o nada, pulou para a morte, pulou para a dessignificação. De tal maneira que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa maneira ele saiu desse relacionamento com Deus, desse relacionamento que tinha com Deus. É por isso que o pecado gera a morte. Porque fora de Deus não há vida, só há vida em Deus. Fora dele só há morte. É o homem recusar a vida que foi dada como dádiva divina, mas o ser humano, a humanidade, recusou essa vida. E aí se estabeleceu a morte na vida dele. A gente sabe que em Adão, quando ele nega, quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele gerou o pecado e o pecado gerou a morte, e a morte passou para toda a humanidade. Mas antes veio a cruz, antes da criação de tudo, porque Deus andou para trás, deu passos para trás para que o homem caísse, mas não caísse fora de Deus. Então sempre é Deus resgatando a sua criação por amor. A cruz, no fim das contas, é a solidariedade absoluta de Deus para a sua criação. Jesus se entrega à humanidade para vencer a morte, para vencer o domínio da morte, para vencer e ressuscitar dentre os mortos e trazer toda a humanidade de volta a si. Jesus mergulhou no vazio do homem perdido para vencer a morte ao morrer e ressuscitar e garantir uma nova geração de homens reconciliados com Deus através da morte de Jesus de Nazaré. Deus disse assim: olha, se a morte é resultado do pecado e a humanidade está entregue ao pecado, eu vou nas profundezas do pecado e experimento a morte para poder vencê-la ressuscitando dos mortos. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e garantiu para todo aquele que nele crê a ressurreição da sua vida desde já, desde a hora que crê. Porque o primeiro homem é o Adão, e Jesus se identifica com esse Adão porque ele se despe da sua divindade e vem ao mundo como homem. Então ele é filho do homem, como diz o Evangelho, né? Ele é o filho do homem, como diz o Evangelho. Se apresenta como filho do homem. Mas ele também é o segundo Adão. Por que Jesus é o último Adão? Porque ele se apresenta como homem e experimenta a morte como todo homem. Mas ele também é o segundo Adão, é a nova geração. Esse que diz sim para Deus, esse que diz sim para Deus até morrer, até na morte. E ressurge da morte vivo, ressurreto, glorificado, para dar a mim e a você vida e vida abundante. A cruz é a porta de saída da morte. A cruz não é o fim, a cruz é a porta de saída da morte. Jesus venceu a morte, venceu o medo da morte, venceu o medo de Deus, venceu todas as circunstâncias que ao homem seria impossível vencê-las, mas Jesus venceu. A cruz diz: se o homem teme a Deus, se o homem vive com temor de não conseguir sobreviver diante das dificuldades da vida, a cruz está dizendo: nunca mais lhe acontecerá,
Você nunca será condenado, os teus pecados estão perdoados, a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu vos dou o Espírito Santo. Jesus diz assim, olha, nunca, porque ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava morrendo até pelos seus algozes. Ele não disse que estava morrendo somente para crentes, ou para quem tem religião cristã, ou coisa do tipo. De jeito nenhum, ele está perdoando a todos. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Calvário. Jesus mergulhou na morte em solidariedade a toda a família humana e é ressuscitado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus agora nos convida a repartir o pão de forma generosa para que sejamos solidários como Ele é, para que sejamos solidários entre nós, para que possamos repartir a nossa vida entre nós. Dessa forma e aprendendo a ser assim como Jesus. Jesus é o Redentor da vida, Jesus é o Autor da vida, Jesus é o sustentador da vida, Jesus é o fruto da árvore da vida. A árvore da vida é aquela semente que foi plantada no Calvário, né? Foi fincada no chão da terra, assim como Jesus desceu do céu e botou os pés aqui nesse mundo, mas a haste da cruz aponta para o céu, aponta para Deus, aponta para a eternidade. Jesus redime a família de Deus. Jesus amplia essa família que antes era apenas de anjos e daqueles que estão em dimensões celestiais com Deus. E agora eu faço parte dessa família, você faz parte dessa família. Essa é a grande família de Deus que nós celebramos aqui na terra, a redenção dessa família, fazendo muitas vezes a ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor celebra a morte de Jesus na cruz e aponta para a eternidade, porque ele diz, celebrai a ceia do Senhor para é lembrança minha, em memória minha, até que eu venha novamente em glória. Então, esse é o cenário da cruz. A cruz jamais foi um castigo de Deus para castigar o seu filho, mas a cruz é um ato de redenção de Deus para todos nós que vivíamos aprisionados com medo da morte. E Jesus é esse fruto da vida, é o fruto da vida. Por isso que eu quero concluir dizendo obrigado, Senhor, por nos amar assim. Obrigado, Senhor, por nos redimir assim. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e morreu naquela cruz, mas ressuscitou para que eu e você possa ter vida abundante, ter vida plena, ter vida eterna. Beijo no seu coração, vai nos acompanhando aqui no nosso canal João Davi, Assuntos do Caminho, porque Jesus é o caminho, o único, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio dele. Glória a Deus. Amém. E eu digo de novo, amém.